Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica. Nossa aula de hoje é sobre uma introdução sobre os mecanismos neurobiológicos do controle do ciclo sono-vigília. Então, a nossa aula, né, será sobre as bases neurais da regulação do sono, né? Essa é a segunda aula, né, da nossa disciplina, né, de neurobiologia do sono, agora nesse semestre. Então, volto a começar a falar de que quando a gente fala do sono, nós temos que falar de algo além do sono. E aí eu vou fazer esse comentário, ou seja, falar do sono significa falar da vida dos seres vivos, dos animais em especial ainda dos mamíferos, dos primatas e mais ainda do ser humano. Aqui eu tenho dois exemplos de duas condições, né, especiais, uma condição que eu estou chamando de vigília, e aqui está representado por essa imagem, que é uma fotografia, né, de um primo nosso, filogeneticamente falando, né, um chimpanzé, né, com uma cara muito engraçada, né, que sugere, né, pela a face dele, né, em termos emocionais, ele está feliz. E aqui do outro lado, nós temos, né, uma criança numa posição que representa que ela deve estar dormindo, né, inclusive com o dedo na boca. É claro que somente uma criança que tem essa habilidade, né, além de dormir muito, a habilidade, né, de dormir de qualquer jeito. Um adulto como eu, se dormir uns 5 minutos numa posição como essa, vai ter que levar 10 anos de fisioterapia para recuperar das dores lombares que isso vai provocar. Mas, né, esta é o que eu queria chamar a atenção de vocês de uma forma, né, inclusive para a distração da gente. Mas o que nós queremos ver é exatamente isso aqui, né, a vigília, né, e o sono. E o importante, né, eu gosto de usar esse termo, né, que quando a gente fala, quando a gente faz pesquisa sobre sono, quando a gente investiga o sono, quando a gente estuda o sono, nós estamos atrás, né, de um tesouro. Por isso que eu gosto de parafrasear, né, utilizando, né, o título, né, de umas obras, né, do Proust, né, Em Busca do Tempo Perdido, né, e gosto de dizer que estudar o sono é em busca do sono perdido. Porque o sono, nós desconhecemos muitas coisas sobre a importância, sobre a função, sobre os mecanismos envolvidos, então por isso que é algo que é perdido e que o sono ele é um tesouro, né, porque ele é muito importante para a gente entender, inclusive, a mente humana. E o que a gente realmente vai discutir hoje é as bases neurais envolvidas disso, ou seja, de um sistema que aqui está representado por uma balança, né, que tem um mecanismo de indução da vigília e outra indução do sono. E, na verdade, nós precisamos ter essa balança funcionando de uma forma que isso esteja num equilíbrio dinâmico, não no sentido daquele clássico equilíbrio da média, em que a gente teria a sonolência como algo que seria importante. Mas não é a sonolência que é importante. O importante é a gente ter essa variação entre sono e vigília, sono e vigília. E, como já comentei, né, esse aqui é o Alan Robson, né, falecido este ano, recentemente. O Alan Robson, né, ele gostava de dizer o seguinte: o que é o sono? O sono ele é um fenômeno que ocorre no cérebro. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, né, que a única forma da gente definir se o indivíduo está dormindo ou não, né, é estudando o que está acontecendo no cérebro. É assim que a gente separa o estado de sono do estado, por exemplo, de coma, né? A outra é que o sono ele é um fenômeno do cérebro. Então, isto aqui é o que vai ser a nossa aula de hoje propriamente dita. Porque nós vamos demonstrar, quero convencer vocês no final da nossa aula, que aqui no nosso cérebro, principalmente aqui nesta região, nós temos mecanismos, né, neurais envolvidos que são indutores da vigília e do sono. E é exatamente isso que eu quero chamar a atenção. Ou seja, o sono ele é um fenômeno ativo, ele não é passivo, ele não é simplesmente a quebra da vigília, a ausência da vigília. Não, o sono ele é um fenômeno ativo e durante uma noite inteira muitas coisas ocorrem aqui no nosso cérebro, coisas bem diferentes. E isso que a gente vai discutir ao longo da nossa aula. E além disso, né, o sono ele é um fenômeno para o cérebro. O que ele é um fenômeno para o cérebro? Né, significa
né, dizer que todas as vezes que eu me privo do sono, né, as primeiras consequências são as funções mentais. Ou seja, eu tenho uma deficiência, eu tenho dificuldade de evocar informação, ou seja, deficiência de memória, de concentração, da habilidade, né, motora, né, e etc. Então, é fundamental, né, a gente dormir para que o nosso cérebro funcione. Tem uma pergunta aqui do Caio, né? A falta de sono pode ser acumulada de um dia a dia, professor, como um estoque e depois recompensar dormindo mais? Sabe, Caio, essa pergunta é bastante interessante. Na verdade, a resposta para ela é sim e não. Tá? Por que eu digo isso? Porque eu tenho um limite. Né? Então, imagine que se numa noite, se eu ficar sem dormir nada, né, na noite seguinte eu vou dormir mais, que é o que a gente chama o rebote do sono. Então, essa tendência a dormir mais não é a mesma quantidade. Imagine que se eu durmo 8 horas numa noite, se eu fico 24 horas sem dormir, na noite seguinte eu não vou dormir 16 horas, eu vou dormir menos. Se eu fico, por exemplo, né, vários dias dormindo pouco, né, em um determinado momento eu vou dormir mais, mas não tendo a somação, né, de todos esses tempos. Tem um efeito que a gente chama, né, que é a expansão do sono no final de semana. Isso ocorre muito com vocês, por exemplo. Durante a semana, vocês fazem uma restrição de sono por causa dos horários das aulas, por causa dos estudos noturnos. Quando chega no final de semana, vocês dormem mais, vocês expandem o sono. Mas essa expansão, né, ela ocorre porque vocês estão privados parcialmente de sono. Então, isso é um efeito rebote. Mas não é a mesma quantidade de sono que vocês, né, perderam. Teria mais horas de sono na segunda noite de sono? Então, não. Na verdade, o que a gente vai ter é quando a gente tem uma privação total de sono. Na noite seguinte, a gente tem muito mais sono de ondas lentas, né? Ou a gente diria, né, usando a nomenclatura em inglês, né, sono não REM. Agora, se a gente priva mais de sono REM, na noite seguinte a gente tende a aumentar o número de sono REM, a duração dos episódios de sono REM. Então, né, o que nós vamos ver hoje é isso. O que é que nos mantém acordado e dormindo? Para isso, eu vou, né, voltar um pouco a algumas questões, né, históricas que eu já comentei na aula passada sobre a história da medicina do sono. Tá? Então, vamos começar fazendo esse roteiro da nossa aula. Primeiro, eu vou relembrar a questão da gripe espanhola, no momento em que nós tivemos a primeira proposta de um modelo neurobiológico para explicar o sono. Vamos comentar um pouco sobre a invenção do eletrocefalograma, né, o quanto ele foi importante, a descoberta desse sistema, o sistema ativador reticular ascendente, a descoberta, né, do sono REM e a descoberta da circuitaria neural que regula, né, o sono em termos de neuroquímica. E aí, quais são os modelos atuais para explicar a regulação do sono REM? Desculpe, a regulação do ciclo sono-vigília. Então, né,